Bom, prazer estar aqui com vocês. Acho que o evento fez uma sacanagem comigo de me deixar por último, depois de um monte de gente inteligente aqui, fica complicada a minha vida. Mas eu sou fundador e CEO da Octa, a gente é uma startup de economia circular focada na cadeia automotiva. Nós conectamos a frota de veículos a centros de desmontagem legais. Cuidamos da operação desses centros de desmontagem com metodologia e tecnologia, e depois reconectamos esse centro de desmontagem aos frotistas, levando peças de reuso, à indústria, levando peças passíveis de remanufatura, e aos recicladores, aquilo que já não é mais viável de reuso e remanufatura. Tudo isso nasceu de um histórico familiar. A empresa da minha família está no ramo da desmontagem de caminhões e ônibus desde 1985, e muito parecido com a origem de quase todo o centro de desmontagem legal no Brasil. Uma dificuldade pessoal, uma dificuldade operacional dessa família acaba virando uma oportunidade de negócio. No caso do meu pai lá atrás, ele tinha caminhões que puxavam adubo, um bateu no outro, e ele perdeu esse investimento. A melhor opção na época era a desmontagem desses veículos, e nasceu ali a JR Diesel. O que fez esse negócio diferente lá atrás, em 1985, foi o ímpeto de comprovar a origem das peças que ele vendia para o mercado. Não porque ele era mais bonzinho, não porque ele era mais inteligente, não porque ele era visionário, mas principalmente porque ele queria vender para um público que não aceitava o discurso de eu sou legal. Ele queria algum tipo de comprovação. Então nasceu ali um sistema muito simples de rastreabilidade de peças, era a simples captura dos documentos de aquisição do veículo, e isso ficava armazenado sob um código sequencial, que também era aplicado às principais peças do veículo, depois também replicado na nota fiscal de venda do produto. Isso criou uma credibilidade forte para esse desmanche, né? Usava-se muito essa palavra, né, o desmanche, e aí já na minha geração aqui, a partir de 2008, eu começo a perseguir outros riscos que eu entendia que esse negócio permeava. Então você tinha a questão da corrupção nesse mercado, né? O ente policial sempre presume que você é ilegal e você que se vire para provar que é legal. E tinha até um certo receio de que em algum momento, justamente por ser um mercado que a população só vê em página policial no jornal, você tivesse um movimento contra-regulatório, então você tivesse qualquer movimento de proibição do segmento. Parecia absurdo quando você falava da boca para fora, mas aconteceu com os bingos. Você tinha um universo onde alguns eram legais, alguns eram ilegais, não se sabe qual a proporção, mas todo mundo foi proibido. E aí a gente começou um processo não só de proteger a nossa empresa, mas principalmente de criar nessa empresa um case que tornasse essa questão inquestionável em qualquer cenário desse tipo. Então eu viajei para 9 países entender o modelo da desmontagem de veículos, de Alemanha, Argentina, Estados Unidos, Hungria, Inglaterra, e nenhum deles tinha um modelo muito parecido com o brasileiro. Você tinha Estados Unidos, Turquia, por exemplo, com problemas com roubo de veículos, como nós temos aqui, mas as coisas se resolviam de uma forma diferente, você tinha um mindset diferente de consumidor, você tinha outras questões. No Brasil, eu comecei a pegar pedacinhos desses 9 países e trazer para o nosso modelo de negócio, sempre com, a gente chamava dos 30% de encantamento. A gente tinha o investimento necessário e mais 30% de embelezamento. Precisa ter um piso azul reluzente, brilhante, no centro de desmontagem? Não precisa, mas faz diferença no processo. Então a gente tinha que parecer mais legal do que realmente éramos, porque fazia parte do processo. E aí o que aconteceu foi que a partir de 2011, 12, quando todo esse processo estava pronto, ERP de primeira linha, outro tipo de profissional trabalhando com a gente, mudou-se muito aquela visão do desmanche, ainda que legal e organizado, e passou-se para uma indústria de desmontagem. E aí, não só ganhamos a questão de
produtividade, a gente sai do modelo U-Pullet, onde você mantém o veículo inteiro e vai se servindo das peças no processo, e isso demorava cerca de 3 semanas por veículo, mais ou menos, era uma média. A gente sai para um modelo industrial de 2 horas e meia por veículo. Então, caminhão, ônibus, desmontado nesse processo, com rastreabilidade de 100% das peças. Precisa pôr etiqueta no parafuso? Não precisa, mas faz diferença. Então, tudo isso foi criando um buzz super positivo, que imprensa, etc., começa a perceber, não só como existe também a versão legal do desmanche, mas principalmente começa a entender que há oportunidade nesse mercado da economia circular do veículo. E aí a gente começou a desenvolver projeto para Porto Seguro, para Mercedes-Benz, etc. O universo descobriu que dava para sentar na mesa de um desmanche pela primeira vez sem estar armado. E aí nasceu ali uma oportunidade muito bacana, a gente estava nesse zoom importante, e aí tentaram proibir o segmento em março de 2013, no estado de São Paulo. 70% dos latrocínios estavam relacionados ao roubo de carros, e aí a gente teve a oportunidade de apresentar o nosso case e transformar isso na lei de desmanche de 2014. Isso reduziu em São Paulo em 70% latrocínio... vamos voltar. 70% dos latrocínios estavam relacionados ao roubo de carros. Quando a gente colocou a lei para funcionar, a gente reduziu em 26% o roubo de carros, 17% o latrocínio no primeiro ano em São Paulo. Logo em seguida, essa lei virou uma lei federal e a gente já tem 6 estados trabalhando com ela. E aí, mais importante do que saber que no acumulado a gente reduziu 52% o roubo de carros em São Paulo, era perceber que a gente tinha criado uma oportunidade para toda uma indústria que precisava ser desenvolvida. Então, hoje o Brasil está desmontando 500 mil veículos oficialmente por ano, seja de leilões de Detran ou leilões de seguradora. O Brasil deveria estar desmontando 5 milhões de veículos por ano. Se você pegar qualquer benchmark internacional, não precisa ser o Japão. Pode ser um país médio da Europa, países onde a desmontagem se desenvolveu bem, você tem de 4% a 5% da frota total do país virando veículo final de vida todos os anos. E aí você cria um ciclo muito saudável, não só questão ambiental, mas até econômico da coisa. Você mantém a frota numa idade média menor, você tem melhores oportunidades de manutenção, você democratiza o acesso à manutenção, porque você não depende só das peças novas, você tem a complementaridade da peça usada. Tem várias questões importantes dentro disso. Mas no Brasil, a falta disso não só causa o complemento baseado em roubo, mas principalmente a gente está deixando de evitar 14 milhões de toneladas de CO2 por ano baseados no reuso, remanufatura e reciclagem. Então tem um mercado para ser construído. O Brasil tem 20 mil CNPJs com o KNAI de desmontagem de veículos hoje. Se você pegar o que está acontecendo, a galera está desmontando 2, 3 veículos por mês. É muito pouco. A capacidade produtiva da empresa da minha família é de 2 mil caminhões e ônibus por ano. É uma exceção da exceção da exceção. Então, dos focos da Octa hoje está muito em garantir que não apenas a gente entregue metodologia para a base instalada, para que ele ganhe mais eficiência e capacidade produtiva, com tecnologia, etc., mas também atrair novos players para esse mercado. Aí a gente está falando de gente grande. Então a gente fala com grandes siderúrgicas, a gente fala com montadoras, a gente fala com grandes grupos investidores para criar plantas de capacidade de 1.000, 2.000, 5.000 por mês. E aí a gente começa a ter um mercado parecido com o que você tem nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o desmanche de veículos é a 16ª maior atividade econômica. Você tem empresa faturando 14 bilhões de dólares com capital aberto na Bolsa de Nova York. Então, é um cenário muito diferente que nasceu como o nosso. A LKQ, que é a maior empresa do mundo fazendo isso, eles estão desmontando 1 milhão de veículos por ano, 2 vezes que o Brasil desmonta, o cara faz sozinho numa empresa, com 840 pontos de desmontagem nos Estados Unidos, toda a verticalização de sucata, baterias, etc., verticalização de remanufatura, e eles só são 24% do mercado. É muito grande o que está acontecendo nos Estados Unidos, sem lei, sem regulação, sem nada. Simplesmente o mercado se organizou, começando com a LKQ em 98, comprando 3 desmanches tão amadores quanto os brasileiros. Então, direcionar investimento para esse mercado, a gente começa a garantir uma discussão muito mais necessária do que ficar criticando, que a gente assiste muito, o que vai acontecer com a bateria do carro elétrico. Esses caras já resolveram isso. O que a gente tem que resolver é um parque de 100 milhões de veículos que não se pensou no fim de vida.
E a gente tem que tirar esse troço da frente, começar a dar dinamismo para tudo isso, para a gente garantir que não só a gente tenha todos esses benefícios ambientais e sociais da desmontagem, mas a gente simplesmente faça com que o mercado automotivo funcione como ele deveria funcionar daqui para frente. Idade média menor, emissão menor, entregando o que a gente precisa, que é mobilidade. Tentei resumir, deu tempo. Valeu.